Olá, o Ser Empreendedor de hoje começa falando de tecnologia. A gente vai falar sobre como é o funcionamento da Campinas Tech, uma associação para o desenvolvimento empreendedor e para a conexão de startups de Campinas. Aqui no nosso programa a gente já falou em algum momento da Campinas Tech, mas lá atrás, desde o comecinho, o que aconteceu de lá para cá, como ela vem atuando nesse período pós-pandemia. Quem vai conversar com a gente é a Estela, que é a presidente da Campinas Tech, e vem falar dessa repaginada da Campinas Tech para a gente. Estela, seja bem-vinda. Conta para nós hoje, qual é o universo da Campinas Tech, quantas startups ela agrega e hoje qual é a sua missão quando a gente pensa nesse universo aí. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar contribuindo aqui com o Ser Empreendedor. Eu estou na Campinas Tech há pouco tempo, nessa nova gestão, mas a Campinas Tech já tem uma história aí muito longa, que começou lá atrás, né, como a ACS, a Associação Campinas Startups. Ela veio de uma fusão junto com a Rede Global de Empreendedorismo, e aí em 2012 a gente teve a Campinas Tech, né? Campinas Tech, ela vem como uma associação sem fins lucrativos, com uma diretoria totalmente engajada em fomentar o ecossistema de inovação. E quando a gente fala de ecossistema, a gente extrapola, a gente vai para além das startups. Então ela começou com um foco muito específico para as startups, mas hoje ela contempla todo esse ecossistema. Então a gente fala de pequenos negócios, médios, grandes empresas que precisam dessa troca, tá nesse fomento, as startups que são o grande coração de tudo. E a Campinas Tech, ela está realmente, como você disse, vindo numa repaginada, né? A grande missão da diretoria agora é resgatar essa proposta de valor e o protagonismo que a Campinas Tech tem em Campinas e região. A gente fala de RMC, a gente fala de uma metrópole toda. E também está trazendo mais conexão, gerar mais negócios, capacitar todo esse ecossistema. Então a gente tem aí uma demanda muito latente na capacitação, né? Como a gente estava conversando, tem muita gente que se forma tecnicamente muito bem, sabe fazer aquilo muito bem, mas e aí, na hora de transformar em negócio? Como que você faz a conexão dessas duas bolhas, que hoje é quase a água e o óleo, né? Que elas precisam se encontrar para a gente poder gerar inovação, para a gente trazer novas soluções, para a gente fomentar o mercado, gerar negócios, economicamente falando. Então a Campinas Tech, ela tem essa missão de conseguir conectar, capacitar e gerar negócios. Hoje, quando a gente fala nessa geração de negócios, quais assim, se vocês têm números de startups que vocês congregam aqui na nossa região? A gente já, assim, em histórico, a gente já deve ter mais de 600, 700 startups que passaram pela gente. Na pandemia, Campinas Tech deu uma apagada, acho que dentro desse desafio no mundo virar digital de uma hora para outra. E agora ela realmente está resgatando com todas essas conexões. Além das startups, a gente tem os mantenedores, que são empresas que estão aqui para fomentar, também acreditando nesse ecossistema. A gente tem um módulo de patrocinadores, que são muitas vezes as empresas que têm alguma dor, alguma necessidade ou precisam de alguma solução, e elas entram em contato com a Campinas Tech para a gente poder co-criar projetos. Então, assim, tenho necessidade de tal coisa com startup, vamos co-criar e vamos realizar dentro desse ecossistema, né? Sim. Ou gerar novos eventos em parceria, como a gente teve agora. A gente vai ter agora em outubro, a Campinas Tech está muito próxima, ela é um membro da Fundação Fórum Campinas, que reúne todas as entidades de ciência, tecnologia e inovação, e a Campinas Tech está dentro da fundação. Esse ano a gente vai estar co-realizando o Inova Trade Show, por exemplo, que é o maior evento de empreendedorismo que a gente tem na região. Ele acontece no Expo Dom Pedro, passam milhares de pessoas por lá, e a gente tem plenárias, tem a ideia de ter hackathon, de ter aula para startups, de ter aula internacional. Então a gente conectar todo esse ecossistema e cada peça, né, junta, ela tendo essa sinergia para a gente poder fomentar, porque a gente não faz nada sozinho, né? Sim, quando a gente pensa nessas startups, sempre para quem está em casa e não assistiu outros programas, quando a gente pensa em startup, é tecnologia sempre? Hoje é difícil a gente desassociar a tecnologia está em tudo, né? Mas a startup em si é uma empresa que começa pequena, que tem alto risco, que é escalável
e que sim, pode ter tecnologia, mas normalmente ela vem com disrupção, com inovação. E hoje a gente entende a inovação de várias formas. A disruptiva, que vem mudar o mercado, né, totalmente, como aconteceu com o Uber, como aconteceu com a Airbnb, né, que ela trouxe um novo mercado. Sim. Ela vem muitas vezes separar elos, que a gente fala, né, compra, venda, testa. O que a Amazon fez? Ela só tirou um pedaço desse elo que antes era todo, né, e ela veio para um pedacinho. Então isso são inovações disruptivas. Todas elas, se a gente passar por todas elas, ela vai ter tecnologia por trás. Mas ela não necessariamente, a tecnologia é a startup, muitas vezes é a ferramenta para a startup, para a solução dela acontecer. Sim. Por isso que a gente tem as fintechs, edtechs, enfim. Hoje tudo virou, né? Tudo é alguma coisa, agrotech, então assim, está sempre associado com a tecnologia, mas a startup não necessariamente ela está baseada só na tecnologia, é mais uma ferramenta que hoje o mundo não fica sem, né? Também se pensava bastante, Estela, não sei se isso se mantém, que startup está sempre ligada a alguma questão universitária, tanto que a gente lembra que a Campinas Tech mesmo começou por um grupo de estudantes da Unicamp. Ainda tem essa característica? Ela hoje está bem difusa? Eu acho que hoje está mais difusa. A gente fala, sim, de formandos que saem da universidade querendo empreender. Aqueles que começaram lá atrás não tinham nenhum ecossistema formado, tinha uma dor muito grande. Hoje a gente já tem isso bem mais evoluído, mas ainda dentro da universidade ninguém é formado para empreender, né? Então, assim, isso existe. Mas quando você fala de startup, a idade média normalmente é de 30, 40, 50 anos. Então, pessoas que já vivenciaram o mercado de trabalho, já fizeram algumas ações e que hoje estão empreendendo nessa oportunidade que o mercado desenhou, né? Esse novo mundo desenhou com as startups. Do ponto de vista de legislação, eu lembro que na época entre 2014 e 2015 nós tivemos alguns avanços aqui na cidade de Campinas. Hoje, como você analisa de forma geral a legislação para as startups? Eu vejo que é um grande avanço, mas a gente ainda tem muito para fazer acontecer. Quando a gente fala em Campinas, a gente está falando de um ecossistema, que eu não sei se todo mundo sabe, a gente está entre os 3 ecossistemas mais maduros, né? Ganhou o Prêmio Nacional de Inovação em 2022. A gente tem uma propriedade intelectual muito grande, então a gente tem as universidades como Unicamp, PUC, outras que fomentam muito essa parte tecnológica, então a gente tem muito talento. Fomos os pioneiros no marco legal das startups, então foi a primeira cidade que, se eu não me engano, em 30 dias colocou isso, né, para dentro da cidade, mas ainda a gente tem uma trajetória ainda muito, eu acho que tem uma trajetória longa de evolução. Sim. Né? Inclusive, em uma fala recente do ministro, quando a gente fala da cidadania, hoje o termo empreendedorismo, né, foi até citado, né, o empreendedorismo, todo mundo passou a ser empreendedor, a maior parte que a gente conversa, inclusive por necessidade, não por oportunidade. Como que você analisa hoje essa questão da oportunidade para as startups? Hoje isso está muito mais amplo, de forma, digamos, macro, falando em termos de Brasil, ou também precisamos avançar quando a gente fala, olha, ele quer ser um empreendedor. Não, ele quer se profissionalizar para trabalhar numa grande corporação, ou todo mundo, a tendência é virar empreendedor? Olha, hoje eu vou para a terceira opção, no sentido que empreender não necessariamente é ter um próprio negócio, mas muitas vezes é intraempreender, é empreender dentro da corporação que você está. A cultura da inovação, o mindset de inovação, ele está numa grande evolução. As empresas estão percebendo que se elas não inovarem, elas vão ficar para trás, né? Então isso está cada vez mais incorporando e abrindo essa oportunidade para aqueles que estão dentro da empresa empreenderem também. Sim. E aquilo virar case, aquilo virar uma evolução. Muitas vezes eles podem sair da empresa porque se identificaram em empreender no voo solo, né? Mas esse intraempreendedorismo está muito forte. Então, acho que é uma evolução e, nesse sentido, todo mundo tem como potencial o empreendedorismo, né? E você? Quando você se viu empreendedora? Eu me vi empreendedora sem querer. Eu comecei uma jornada
na área de comunicação, sou formada em publicidade e propaganda, com MBA em marketing. Comecei em agências de propaganda, exatamente porque eu queria conhecer o outro lado, antes de ir para o lado corporativo. Fui para o lado corporativo, tenho uma experiência que sempre me levou muito para planejamento estratégico. Fiz muita comunicação, mas com o planejamento sempre junto. E chegou um momento que eu ia e voltava todo santo dia para Campinas, São Paulo, Campinas, São Paulo. E eu tenho uma família que tem um negócio próprio, são já empreendedores. Então eu cresci, de certa forma, vendo meu pai gerar o negócio dele, ir visitar, acompanhar, trabalhar um pouquinho, né? Os meus irmãos são mais velhos também, tendo sempre o próprio negócio e crescendo nesse sentido. E eles falavam assim para mim, Estela, larga essa vida, para de trabalhar para os outros, né? Vem aqui, a gente está precisando de você, vem trabalhar com a gente, para de voltar todo dia. E eu falei, quer saber? Tava com uma oportunidade super legal, mas que eu fiquei encurralada, né? Ou eu mudava para São Paulo e assumia aquela posição que ia me demandar, ou eu voltava. E eu resolvi voltar. E foi aí que eu comecei a trabalhar lá com eles, empreender da forma mais real possível, porque a gente, quando empreende, a gente tem que fazer tudo, né? Muitas vezes é uma equipe pequena, uma eu-equipe, né? Que é financeiro, é RH, é planejamento, é tudo, né? Comecei a vivenciar muito isso. E aí chegou um momento que eu senti muita falta da minha área, né? E aí, com as conexões que a vida nos trazem, né? Acabei me resgatando. Ah, Estela, você não me ajuda nesse projeto? E comecei com esse projeto que surgiu com outro e fui percebendo uma dor no mercado com as pequenas e médias empresas, que muitas vezes elas precisam do marketing, da comunicação, da estratégia, mas não tem essa estrutura interna, né? E precisa de um profissional que conheça, mas não dá para investir. Muitas vezes precisa de alguma coisa de comunicação, mas você não consegue contratar uma agência inteira porque você está precisando de um passo 1, né? E eu comecei a atuar nesse sentido. E naturalmente fui me envolvendo com a mentoria com as startups, quando nem se tinha quase unicórnio no mundo, né? E eu comecei a fazer essas mentorias, muito em modelagem de negócio, que é a minha expertise, atuando, porque normalmente estratégia, ela desdobra em marketing, que desdobra em comunicação, então vai muito para a minha área. E quando eu vi, eu estava empreendendo. Né? Eu lembro o dia que eu queria começar alguma coisa da minha área. Mas isso já fora da sua família? Eu comecei paralelo, tá. Só que como eu tinha essa liberdade, eu conseguia administrar o meu timing do que eu tinha que fazer lá como responsabilidade e o que eu podia começar a tentar fora. Comecei a ter essa vontade surgindo dentro de mim e chegou um dia que eu falei assim, mas por onde eu começo? Né? Aquela coisa de procrastinação, né? Sim. Ai, não sei por onde começa, deixa para amanhã. Ah, não sei por onde começa, deixa para amanhã. Né? Eu já tenho aqui o meu negócio, já tá rolando. E um dia eu falei, quer saber? Eu vou começar hoje. Eu fiz uma lista de contatos que eu tinha. Eu lembro até hoje, liguei para 3 pessoas. Nunca mais liguei para ninguém da lista que eu parei para fazer. O negócio começou a rodar. Né? Então, acho que é acreditar, mas é dar o primeiro passo. Nem sempre o negócio, o empreendedorismo, seja ele startup ou seja tradicional, você tem que estar com tudo pronto para começar. Muitas vezes você tem que vivenciar para realizar. Sim. Então a gente fala, né, muito do modelo ágil, então a gente vai fazendo em pedaços, né? E aquilo vai crescendo. O meu negócio, quando começou lá em 2015, eu não tinha o modelo que eu tenho hoje. Né? Eu nem sabia muitas vezes o que funcionava. Eu fui construindo, fui validando, fui pivotando, depois fui fazendo de novo e aquilo naturalmente vai crescendo. E aí dentro desses mentorados que hoje eu atendo, é realmente isso que acontece. Muitas vezes a gente fala, vou montar uma loja, vou investir naquilo, vou levantar tudo para descobrir que eu não precisava da loja, que eu podia, sei lá, meu negócio era alugar e não vender. Né? Então, acho que essa é a maior dica, né? Vivencie. A gente não precisa ter nada, tudo pronto. E quanto mais a gente vivencia, mais a gente entende para poder realmente fazer o negócio rodar. Olha, já deixa aí. A Estela está deixando várias dicas para você que está nos assistindo. Voltando a Campinas Tech, qual é o perfil ou quais são os critérios para uma startup fazer parte da Campinas Tech? Vontade. Vontade de se conectar, vontade de se capacitar, vontade de ter uma troca. Quando a gente fala de ecossistema, a gente fala muito do Give First, né?
Então a gente se doa, em algum momento aquilo volta. Isso está dentro do ecossistema no geral. Então, a partir do momento que você tem vontade de contribuir, você é sempre muito bem-vindo. Tá ótimo. Então, muito obrigada. E a gente já vai adiantar ao nosso telespectador que no próximo bloco a gente vai falar com algumas startups que fazem parte da Campinas Tech para mostrar um pouquinho como funciona. Obrigada. Espero ter contribuído e que possa inspirar outras pessoas que têm vontade e querem fazer. Com certeza. E para você que nos assiste, fique aí com as dicas de livros sobre empreendedorismo e também de um filme. Até já! A gente começa com o estilo startup, como as pessoas modernas usam o empreendedorismo para transformar sua cultura e impulsionar o seu crescimento. Após o sucesso do A Startup Enxuta, que se tornou uma referência mundial ao apresentar um novo modelo de gestão em que os princípios do empreendedorismo podem ser aplicados a qualquer tipo de negócio, esta nova obra retoma pontos importantes como o produto mínimo viável, o foco no cliente e o ciclo construir, medir, aprender e vai além, voltando sua atenção para a necessidade de manter vivo o espírito empreendedor, seja em multinacionais tradicionais ou em startups da nova geração. O modelo propõe a substituição de estratégias antiquadas que impedem o progresso por metodologias mais modernas, que abraçam a velocidade e a incerteza típicas dos novos tempos. Consultor em empresas de todos os tamanhos, o autor apresenta uma nova forma de trabalhar que promove o crescimento sustentável e impacto de longo prazo por meio da inovação contínua. Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Como inovar? Por onde começar? Como formar uma boa equipe? Que forma terá uma ideia quando for colocada em prática? São muitas as perguntas que martelam na cabeça de quem precisa tirar ideias do papel, mas já existe um caminho infalível para responder a todas elas rapidamente: o Sprint. O método foi criado pelo designer Jade Knapp na época em que trabalhava no Google e aperfeiçoou o mecanismo de buscas com foco em desenvolver e testar ideias em apenas 5 dias. O método serve para equipes de todos os tamanhos, de pequenas startups até os maiores conglomerados, e pode ser aplicado por qualquer um que tenha uma grande oportunidade, problema ou ideia e precise começar a trabalhar já. No filme A Arte de Economizar, documentário disponível em plataforma digital, segue a jornada de 4 indivíduos lidando com desafios financeiros sob a orientação de especialistas. Ele destaca a importância da gestão financeira e da tomada de decisões conscientes. Trata-se de uma obra verdadeiramente valiosa para empreendedores, fornecendo lições práticas sobre economia, controle de orçamento e investimento inteligente. Além disso, enfatiza a importância de uma mentalidade de longo prazo e estratégias sustentáveis. Neste segundo bloco, a gente veio conhecer melhor uma das startups que faz parte desse universo, aí desse sistema que funciona aqui em Campinas, mas antes a gente vai dar alguns dados. Olha, de acordo com a Associação Brasileira de Startups, nós temos das 1.753 existentes, 20,2% que está no estágio de validação. O Sudeste tem 932 startups, que compreende aí a maioria instaladas no país. E no estado de São Paulo são 637. Converso agora com o Yuri, que é da Unicamp, que vai contar um pouquinho para a gente como ele e sua sócia decidiram empreender. Yuri, primeiro, antes da gente falar um pouquinho da sua história, seja bem-vindo, conta para a gente qual é o seu negócio. Bom, o nosso negócio, ele é um negócio bastante recente, que surgiu de um longo desejo nosso de trazer soluções para o mercado baseadas em tecnologia.
Tanto eu quanto a minha sócia, nós somos da área tecnológica de computação e nós pensamos em abrir então a Atente, que é a nossa empresa, para prover soluções de comunicação empresarial, comunicação entre pessoas, que usa técnicas de inteligência artificial para fazer sugestões de escrita, de como as pessoas e as empresas podem interagir melhor com seus clientes. E aí a gente está hoje na fase de validação dessa ideia, estamos fazendo parcerias com empresas, entrevistando usuários, para determinar exatamente qual que seria o melhor posicionamento das nossas funcionalidades. E essa proposta veio justamente na universidade? Conta um pouquinho o que antecede esse projeto. Bom, empreender sempre foi um desejo muito antigo, tanto meu quanto da minha sócia Alana. A gente já teve várias tentativas de empreendedorismo juntos no passado. Ou não? Não, separados. Ok. Eu no Rio Grande do Sul, ela na cidade dela lá em Sergipe. E aí nós, quando chegamos aqui para fazer a pós-graduação, nós nos unimos e decidimos então prover uma solução tecnológica para o mercado. E aí surgiu a Atente, que é a empresa. Hoje a gente conta com 17 funcionários que estão trabalhando remotamente. Então a gente tem desde o pessoal de letras e linguística até o pessoal de ciência dos dados e desenvolvimento de software. E aí essa ideia, então, ela faz parte de um longo projeto que a gente tinha de trazer esse conhecimento que está dentro da academia para as pessoas usarem no dia a dia. E quando a gente fala dessa tecnologia, foi justamente na universidade que vocês pensaram, né, nessa fase de estudos de vocês, que você detalha melhor para a gente, em criar um processo disso uma empresa? Isso. Esse conhecimento que a gente acabou aprendendo na pós-graduação, principalmente no mestrado e doutorado, ele é um conhecimento de ponta. Então, ele exige que você tenha, ler os papers que estão saindo semana passada. Então, isso permite a gente fazer um produto que tem um diferencial muito grande, que é essa natureza tecnológica. E aí a universidade tem um papel importantíssimo, que é formar nós, né, para que a gente possa fazer a construção e conduzir a empresa sempre cada vez mais integrando tecnologias modernas que estão saindo, né? Um exemplo é essas tecnologias de linguagem que o pessoal fala bastante hoje, né? Tá, quando a gente fala essa tecnologia, para quem está em casa entender melhor, é então um pacote que a empresa compra, por exemplo, para fazer a correção ortográfica, é isso ou não? Isso, a ortografia é uma das partes que a gente faz, mas a gente consegue ir muito além com a inteligência artificial, que é fazer sugestões de semântica, de estilo. Por exemplo, a gente consegue detectar clichês, redundâncias na escrita e fazer correções para tornar aquele texto um texto profissional, na forma culta da língua. Então, é muito mais do que corrigir palavras erradas ou acentuação. Ela é todo um estilo que você consegue implantar na comunicação da pessoa para deixar aquilo profissional, que não cause vergonha. Muitas pessoas que nós entrevistamos falam que se comunicar é um problema, que elas têm um pouco de vergonha, às vezes são corrigidas, tem que escrever aquele e-mail para o chefe e dar aquela insegurança. Então a gente está este projeto, este produto, ele visa então entregar isso para os nossos clientes, uma segurança na comunicação, enfim. Quando a gente fala em ter 17 colaboradores, que pelo que eu entendi estão em home office. Estão em home office. Nós estamos utilizando um espaço aqui no distrito de Barão Geraldo, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, mas vocês também trabalham estilo home office. Sim, sim. Como é isso? Tem uma empresa e cada um na sua casa. Então, é uma coisa muito interessante e também é um desafio gerenciar todo esse pessoal à distância, né? A gente tem reuniões semanais em que a gente integra o grupo de letras e linguística e outra reunião com o pessoal de desenvolvimento. Então, a gente é um trabalho comunitário, a gente vai para a reunião todos juntos, a gente define as metas, as etapas do desenvolvimento de software e cada um sai com a sua tarefa para a semana seguinte. E basicamente está funcionando muito bem esse esquema. As pessoas, os nossos colaboradores estão entregando bastante, está sendo uma experiência muito positiva. E como Campinas Tech entra nesse contexto? Bom, o Campinas Tech ele é
um importante parceiro nosso, porque ele permite a gente ter networking, conhecer outros empresários, outras pessoas que estão inovando, principalmente com tecnologia, e o acesso a mentorias. Então, hoje a gente tem a mentoria do Campinas Tech, que auxilia a gente, então, toda na etapa de validação, de todas aquelas etapas de você construir o MVP, entrevistar clientes. Que isso a universidade não deu. Em partes, a universidade ela tem algumas iniciativas de empreendedorismo, tem disciplinas, tem o Inova, que faz um trabalho belíssimo em que a gente fomentar, já mostrou aqui no Ser Empreendedor. Em fomentar todo o ecossistema, mas o Campinas Tech ele faz um trabalho mais próximo do mercado, vamos dizer assim. Sim. Então isso é o grande benefício que a gente encontra no Campinas Tech, que é estar semanalmente em contato com empresários, com empreendedores. E como você vê o cenário da cidade, em especial da região metropolitana de Campinas, quando a gente pensa em uma startup e formatação de um negócio aqui nessa região? Bom, essa região aqui ela é uma região celeiro do país em termos de tecnologia. Nós temos grandes empresas aqui que permitem a gente fazer parcerias, encontrar problemas que a gente não encontra em outras regiões do país, principalmente de viés tecnológico. Então, a gente, desde antes da gente chegar aqui, a gente já tinha ideia de que para trabalhar com computação, o Sudeste, principalmente região de São Paulo e Campinas, os números falam era aqui, essencial, né? Era essencial estar aqui, né? E depois que a gente chegou aqui, isso só se comprovou, né? De toda essa participação que a gente conseguiu, tanto com a FAPESP, com a FINEP no Projeto Centelha, quanto a parceria com o Campinas Tech, com a Unicamp. Nós somos hoje uma empresa filha da Unicamp. Quando você fala desse Projeto Centelha, o que é? O Projeto Centelha ele é um projeto que visa fomentar ideias de empreendedorismo. Então, o FINEP, e aqui no estado de São Paulo, em parceria com a FAPESP, financiam ideias de empreendedores que estão residentes aqui no estado. E aí a gente ganha toda a mentoria, ganha um fomento, um dinheiro, ganha bolsas, que permite, então, a gente tirar essa ideia do papel. E foi isso que permitiu, então, a Tente sair da ideia e hoje ser uma empresa. Falando em hoje, como o Yuri mencionou, a etapa que a startup está é a validação. É isso mesmo. Exatamente. Mas quem vai contar isso pra gente é a sócia dele daqui a pouquinho. E a Alana que vai contar para a gente o que é uma etapa de validação de uma startup com base na experiência que está acontecendo aqui na que ela atua. Alana, conta para a gente o que é essa etapa, o que aconteceu antes em uma startup para que vocês chegassem até aqui e o que nesse momento, o que está acontecendo? Bom, primeiro nós tivemos a ideia, que a gente chama de hipótese, porque toda vez que você tem uma ideia numa startup, você não sabe se ela vai ser aceita pelo público. Então, a ideia normalmente sai da cabeça dos fundadores e ela precisa ser validada. Então, o que nós fizemos foi justamente procurar essa validação entrevistando pessoas que escrevem
no dia a dia que precisam usar a norma culta da língua portuguesa. E, com base nessas entrevistas, nós conseguimos extrair informações de forma indireta se existe mesmo uma dor pela comunicação mais assertiva, mais clara diariamente ou não. Então, nós entrevistamos mais de 100 pessoas, entre estudantes universitários, advogados, secretárias, pessoas que normalmente escrevem com bastante frequência, alunos de comunicação, de jornalismo, e nós chegamos à conclusão que todos eles tinham dores parecidas na hora de escrever. Essas dores, elas eram mais por sinônimos, pela busca de reescrever frases que ficam repetitivas dentro do texto. Sim. E nós descobrimos que, por incrível que pareça, todas elas detestavam o corretor do Word do Google Docs. E elas não tinham uma ferramenta brasileira que pudesse ajudá-las ainda com isso. E aí foi onde nós chegamos à conclusão que o nosso produto ele tinha um mercado interessante para ir mais a fundo. Tá, e a validação, quando a gente fala, ou seja, esse produto, ele já foi para o mercado ou não? Ele está em processo de ir para o mercado. A validação é isso? A validação sai das entrevistas. E não necessariamente de um teste da plataforma, ou ela já foi testada por esse público que você menciona? Algumas pessoas já chegaram a testar. O que a gente fez para concluir essa validação? Uma coisa foram as entrevistas, em que a gente chegou à conclusão que a dor dessas pessoas existia de fato, e a segunda foi fazer uma divulgação rápida na internet. A gente montou a plataforma e com algumas demonstrações de como ela funciona e foi divulgando em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, e as pessoas elas foram se cadastrando na plataforma para usar assim que ela estivesse pronta, mas elas já viram o que a plataforma seria capaz de fazer a priori. Então isso deu uma validação mais concreta para a gente de que a gente estava no caminho certo. Investimento de tudo isso? Então, inicialmente a gente começou sem dinheiro, era só eu e o Yuri, como todo empreendedor começa, né? Então a gente fazia tudo. A gente fazia desde a programação até as entrevistas, a gente corria atrás de tudo. Aí a gente conseguiu um investimento do programa Centelha, em parceria, esse é um programa em parceria com a FINEP e com a FAPESP, sim, em que eles deram aproximadamente R$200 mil. 200 mil em 2022. Na verdade, a gente ganhou no final de 2022 para gastar agora em 2023. Correto. E aí, com esses 200 mil, é o dinheiro que a gente precisava para terminar todo o desenvolvimento e aí sim colocar o produto no mercado, de fato. Tá. E quando a gente pensa nessa fase em que vocês estão, qual é a perspectiva para que se tenha efetivamente esse produto no mercado e até com novos investidores e novas etapas acontecendo? A gente tem uma perspectiva de lançar o produto no mercado até o final do segundo semestre desse ano e uma perspectiva de conseguir, a partir daí, novos investimentos para 2024, para a continuidade do projeto em 2024. Ou seja, a startup começa, mas não tem onde parar. Ainda tem bastante trabalho.